Agradeço muito por terem vindo participar do nosso evento. Nós, alunos da Unideal, Elian, Flávio, eu, Luiz Eduardo, Marcelo, o Alessandro aí, da empresa Quimifol, e o Gustavo, nosso colega também, a gente desenvolveu o trabalho aqui, efeitos de diferentes doses, diferentes fontes de nitrogênio, né? Na cultura do trigo foi utilizado nitrogênio em forma de ureia e nitrogênio líquido, a parte da empresa do Alessandro. A gente teve a testemunha, que só foi adubação de base, o tratamento 2, que foi o 30N, que seria nitrogênio líquido, né, em via foliar. O tratamento 3 seria ureia normal, né, como se fosse fazer a aplicação de ureia normal. O tratamento 4 foi aplicado 2 vezes. Primeiro foi feito o tratamento de 30N, depois o tratamento ureia, e o tratamento 5 foi feito ao contrário, ureia e depois o 30N. Bom dia a todos. O nosso experimento foi conduzido com a cultivar Tebio Toruki, 160 kg de semente por hectare, com 250 kg de adubo 5-20-20 na adubação de base. Como o Luiz Eduardo falou, esses foram nossos tratamentos. Foram feitos em duas etapas, no perfilhamento e no alongamento. E aqui há algumas variáveis que efetuamos até agora: a altura de planta, espessura do colmo e os níveis de clorofila. Pretendemos fazer também o pH, a produtividade, o número de espigas e espiguetas. Bom, eu vou falar um pouco então dos resultados. Foi avaliada a espessura de colmo, se sobressaiu o tratamento 3 e o tratamento 5. Tratamento 3, que seria ureia, 2 aplicações de ureia normal, dividido em 100 kg, e o tratamento 5, ureia normal no perfilhamento e a ureia líquida no alongamento. Já os demais T2 e T4 não diferiram do T3 e T5, mas também não diferiram da testemunha, que foi o pior resultado. Para a altura de planta, temos também os melhores resultados T3 e T5, principalmente o T5, que diferiu do T2 e T4. Já o T3 também não diferiu do T2 nem do T4. E o T1, que foi o pior resultado, já testemunha sem nenhuma aplicação. Os níveis de clorofila, também temos melhores resultados T3 e T5, que foram os únicos que diferiram da testemunha sem nenhuma aplicação. É isso, eu passo a palavra então para o Alessandro para um pouco da 30N. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou o Alessandro, trabalho na empresa Quimifol, sou representante da Quimifol aqui na nossa região, atuo principalmente dentro da Cooper Alpha. Aqui então os guris convidaram para fazer esse trabalho com diferentes fontes de nitrogênio. A gente trabalha com uma fonte que é o nitrogênio líquido, tá? 30N. Ele é um produto que ele tem nitrogênio na forma nítrica e na fórmula amoniacal, tá? Isso ajuda muito na absorção, porque fica intermitente, enquanto entra a nítrica, a amoniacal não entra, depois a amoniacal tem a melhor condição de entrada, então é uma absorção rápida e um aproveitamento também muito rápido para dentro da célula, tá? Vou falar rapidinho, vocês não se molhar demais aí. Mas então a gente fez aqui, qual que é a indicação da nossa empresa, tá? Sempre como complemento, a gente coloca então a ureia e depois a gente coloca o 30N como um complemento, tá? Não é substituição, ela só entra em substituição caso tenha algum problema climático, por exemplo, então não tem condição de você entrar com uma ureia, a gente acaba colocando o 30N, senão ele vai sempre entrar como um complemento, que é o nosso T5. A gente fez outros tratamentos aqui para a gente poder extrapolar, né? Então a testemunha só com adubação de base, aqui 2 aplicações de 30N, a nossa dose é 4 litros, a gente fez 2 de 4 litros, ureia foram 2 aplicações também, 100 kg de N, a T4, aí a gente colocou primeiro o 30N e depois a ureia, e o T5, que é a nossa indicação, ureia mais 30N. Nosso objetivo é ver a produtividade, né? Porém, não deu tempo ainda, mas a gente vai fazer esse trabalho, mas vai ser muito similar com esses gráficos, tá? Onde a gente coloca complemento, a gente consegue se destacar na produtividade e também a gente vai ver também uma melhor qualidade de grão. Normalmente a gente consegue colocar um pH melhor, tá? Vai ser muito similar ao T2 e o T3
vão ficar muito similar, provavelmente na hora da colheita também. Mas o nosso destaque é esse, que é a nossa indicação, tá? Sempre entrando como complemento de N. Aqui a gente vai colocar mais ou menos 1,6 kg por aplicação de nitrogênio. Comparado com 100 kg da ureia parece pouco, porém o aproveitamento é muito grande, tá? É quase 100% de aproveitamento, por isso que ele dá esse resultado similar à da ureia, tá ok? Alguma dúvida, pessoal? Nosso grupo é composto por mim, Thiago, pelo Roberto, pelo Christian, pela Milena e pela Ângela, que está girando no campo. Então o nosso trabalho tem as empresas parceiras, que é a Biotrigo na questão de cultivares e a Bayer na questão de fungicida. Nosso trabalho então é o manejo de fungicidas com diferentes intervalos de aplicação e diferentes cultivares de trigo. Bom, então pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre as cultivares que a gente colocou no campo aqui, que são, então, começando pelo ponteiro. Ponteiro é uma cultivar mais conhecida aqui na nossa região, é uma cultivar que esse ano aí foi uma das cultivares mais plantadas no Brasil. Ponteiro tem um alto teto produtivo, cultivar que tem que trabalhar em torno de 50 plantas finais por metro linear. É uma cultivar que tem um alto potencial de perfilhamento, então se adensar muito em população pode ocorrer acamamento. Se é necessário ser uma área de alto investimento, se é necessário fazer o uso do regulador de crescimento, pode-se fazer o uso do regulador de crescimento. Uma cultivar hoje que tem o melhor pacote fitossanitário do mercado, uma cultivar muito resistente às doenças, mas se deve ter um cuidado maior em questão do giberelo. Por ela ser uma cultivar de ciclo tardio, uma cultivar aí que se inicia o plantio do trigo, ela vai ocorrer seu espigamento em torno de 84 dias após a germinação. Ela tem um período maior da sua floração exposto ao tempo. Esse último ano agora, como teve uma bastante ocorrência de chuvas na floração, então teve uma grande incidência de giberelo. Falando um pouquinho então do Duque. Duque é um trigo branqueador, seria uma nova era dos trigos branqueadores. É um trigo com uma boa estatura de planta. Você sabe que os trigos branqueadores aí costumam ocorrer no acamamento, ele é um pouco mais resistente ao acamamento. É um trigo aí que pode ter um valor agregado em si, se tu conseguir entregar ele separado para fazer a questão de branqueamento das farinhas. Tem que ter um maior cuidado aí em questão de uídio, tem que ter um maior cuidado no início do seu desenvolvimento em uídio, o foco maior da doença. Trabalhar ele com em torno de 55 plantas finais, até 60 plantas finais por metro linear. 350 plantas por metro quadrado? Isso. Por a questão que ele não tem uma ação muito de perfilhamento. Ele vai botar a planta mãe mais um ou dois perfilhos, né? Mas é um trigo filho de Toruque, então todo mundo sabe, conhece Toruque, que tem um alto teto produtivo. Pessoal, passando aqui um pouquinho então o material que vai ser lançamento então em 2023, que é o Tibio Calibre, um material aí que vem para ultrapassar os 3 dígitos, né? Vem para passar de 100 sacos por hectare, um material muito produtivo, é um super precoce, uma sanidade muito boa. A Biotrigo então fez, em todo o Brasil, fez 50 campos experimentais, e nos 50 ele conseguiu bater a produtividade de todos os outros concorrentes. Então ele é um trigo muito bom, muito produtivo, com alto teto, e tomara que ele consiga se estabelecer aqui na nossa região para nós conseguir ter um material que possa ultrapassar esses 100 sacos por hectare. Bom, falando um pouquinho mais sobre o Tibio Astro. O Tibio Astro é um ciclo super precoce, um trigo melhorador, então vai ter uma melhor qualidade aí na farinha, misturado nas farinhas para ter uma melhor qualidade. O Tibio Astro tem que trabalhar com 60 até 65 plantas por metro linear finais, porque ele tem um baixo potencial de perfilhamento. É um trigo de estatura baixa, média, tem um colmo firme, então isso dificilmente é um trigo que vai acamar, né? Tem uma boa suscetibilidade aí, uma resistência às doenças. Um trigo que tem que ter um cuidado maior também em uídio, e pode ser utilizado aí uma maior quantidade de N, que dificilmente ele vai acamar. Ele requer solos bem estruturados, corrigidos também. É um trigo então que ele responde muito à densidade. Tem um bom potencial em pH também, que é uma coisa que retorna em financeiramente, né? Ele tem um alto potencial de pH.
Pessoal, falando um pouquinho então sobre a questão de fungicidas, eu quero convidar o nosso amigo Renan, que está aí representando a empresa da Bayer. Ele vai falar um pouco para vocês sobre o manejo que foi feito aqui na nossa área experimental. Beleza, então bom dia a todos. Como o Thiago me apresentou já, eu me chamo Renan. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando aqui do evento, né? Agradecer ao grupo pelo convite e parabenizar vocês aí também por estar presente aí nesse dia, não com a melhor condição agora nesse momento. O grupo comentou bastante dessas variedades. O que eles comentaram de característica das variedades até agora? Comentaram ciclo, número de plantas por metro, mas eles comentaram bastante a respeito de doenças, principalmente resistência, suscetibilidade a determinadas doenças. Falaram que tem algumas variedades que têm uma maior resistência a doenças foliares e algumas maior resistência a doenças de cacho, de espiga. Aqui tem duas parcelas, dois manejos diferentes de fungicidas. Pensando em doenças foliares, lá no bacheiro, foliares no início. Qual dessas plantas, dessas parcelas que você acha que foi feito um manejo desde o início, um manejo ideal para a cultura? Desconsiderando essas bacteriosas que tomou conta da área. Isso aí. Essa daqui, se nós observar o bacheiro está bem mais verde, é nítido isso. O bacheiro aqui, a parte mais inferior, comparada com essa, está bem mais verde. Outro questionamento. Vamos largar essa que está ruim, vamos pegar essa aqui. O que é isso daqui? Folha bandeira bacteriosa. Exatamente. Quanto por cento do enchimento do grão vocês acham que está na mão dessa folha aqui? 60% a 70%. Então, vamos botar 65%, 70% está na mão dessa folha aqui. Ela é muito importante. Beleza? Desconsiderando essa folha aqui em cima, daqui para baixo, vai responder a 30%. Vamos botar 30% do enchimento do grão aqui em cima. Aqui é importante ou não? Com certeza. Muito importante. Analisando as variedades que têm potencial acima de 100 sacas por hectare numa condição boa, vamos arredondar 100 sacos, aqui está na mão 30 sacos e aqui 70 sacos. Agora, aqui, esse terço médio aqui está na mais ou menos 15 sacos e o bacheiro 15 sacos. Só analisando o que eu comentei até agora, quanto nós já perdemos nessa... em torno de uns 15, certo? E aqui, se nós analisar, quantificar, mais um pouquinho. Mas vamos arredondar 15 sacos. Vocês sabem qual a diferença daqui para aqui? Uma aplicação de fungicida. Só a aplicação do bacheiro. Aqui foi feita a aplicação do bacheiro, eu digo, a aplicação no momento do perfilhamento pleno. Aquela quando ela está fechando ali, ó. Foi feita uma aplicação, manteve a planta sadia aqui no início, não teve pressão de doença para elevar para a parte superior, para as folhas subsequentes, e ali já foi entrado tarde. Quando foi entrado eu já tinha... eu não vou lembrar qual cultivar é, porque eu peguei assim de olho fechado, não sabia, até eu peguei antes dos colegas chegarem. Então assim, ó, extremamente importante a proteção aqui. E essa proteção aqui vai, no final aqui em cima, ela vai refletir em quantidade, na questão de produtividade. Beleza? Aqui é responsável pelas doenças foliares. Agora, outro ponto muito importante, aqui em cima nós vamos descuidar, não tem problema, ou nós temos que tomar com muito cuidado aqui em cima também? Exatamente. O que nós tivemos muito problema nesse ano e foi falado muito? Giberela. Exatamente, giberela. Giberela é isso aqui, ó. Essas manchas, essas esbranquiçados, ó. Os cachos aqui mais esbranquiçados. Qual que é o momento e qual que é o primeiro? O que é o ideal para acontecer giberela? Exatamente, no momento da floração. Então, esse ano iniciou a floração, largou a espiga ali, floração, chuva, giberela, condições extremamente favoráveis. A parte foliar está muito relacionada na quantidade de grão, na parte quantitativa. E a espiga, principalmente giberela, qualitativa, que é a qualidade que vai baixar pH. Eu prefiro, e vocês também vão concordar comigo, talvez um trigo que produza 80 sacos, mas dê um pH de 80, 82,
do que um trigo que produza 90 sacos e dê um pH de 70. Vocês concordam comigo? Então, além de nós escolher uma boa variedade, uma variedade que tenha uma resistência a determinadas doenças, a cuidar isso aí, manejar já de início isso, é extremamente importante nós manejar desde o início a cultura. Lá no início, pensando nessas folhas mais do bacheiro. As primeiras folhas aqui, o tratamento de semente vai dar uma ajuda, e dependendo do tratamento de semente vai proteger, vai ajudar, vai ter menos pressão lá no início. Mas sempre trabalhar protegendo as camadas. Não adianta nós chegar lá no momento da folha bandeira e querer salvar o bacheiro. Com certeza. Pessoal, nosso tempo é muito curto. Nós podia estar... Bom dia, então. Os integrantes do grupo sou eu, Stephanie, a Grazi, Eli, o Cauã, e a empresa parceira nossa é a SAT, que está aqui, então, a Karina representando, o Ayrton e o Álvaro. O tema do nosso experimento, então, é a avaliação da eficiência da utilização de indutor de resistência no controle fitossanitário na cultura do trigo. A nossa área do experimento é de 1.250 metros quadrados, onde foi semeada 180 kg por hectare de trigo da cultivar nobre. Nós dividimos então nosso experimento em 3 tratamentos e 4 repetições de cada tratamento, onde o tratamento 1 é a nossa testemunha, o tratamento 2 foi feita 4 aplicações de fungicida, e o tratamento 3, 4 aplicações de fungicida mais um indutor de resistência. As avaliações foram feitas de avaliações fitossanitárias de incidência e severidade, onde avaliamos a nossa primeira avaliação foi em pleno perfilhamento do trigo, que não houve incidência de doenças, então a gente fez uma aplicação preventiva de fungicida. No tratamento 2 e no tratamento 3, mas no tratamento 3 a gente acrescentou então o indutor de resistência. Vou passar a palavra para o Cauã para completar. Então, após 15 dias a primeira avaliação, foi feita a segunda avaliação, onde foi constatado uma incidência de 20% de ferrugem foliar no tratamento 1 e 2. No tratamento 3 não teve nada de incidência. Após 15 dias a segunda avaliação, foi feita a terceira avaliação, foi constatado que diminuiu a incidência de ferrugem, comparando a avaliação anterior. Foi feita a aplicação de propiconazol com carbendazim. Após esses 15 dias, foi feita a quarta avaliação, onde foi constatado uma incidência de 30% no tratamento 1 de Gibberella, 20% no tratamento 2 com Gibberella, e no tratamento 3 teve 5% de incidência de Gibberella. Foi aplicado 200 kg por hectare de ureia, foi dividido em 2 aplicações, uma em pleno perfilhamento e a segunda aplicação já no enlogamento do colmo. Como vocês podem ver aqui também, foi uma quantidade grande, acabou acabando, partes acabou acabando. No visual também aqui que vocês veem, tem bacteriose. Não foi usado um produto para bacteriose para não tirar a eficiência do indutor de resistência. Passo a palavra para a Gabi. Bom dia, então, pessoal. O objetivo do nosso trabalho foi avaliar aí a eficiência do indutor de resistência no controle fitossanitário, né? Então, a resistência induzida através de indutores de resistência, ela faz com que a planta desencadeie sinais bioquímicos para o interior de suas células. Esses sinais, eles vão ativar genes que estão envolvidos na defesa da planta, tá? O indutor que nós utilizamos no nosso experimento é um indutor que tem um mecanismo de contato. Ele promove, então, a produção de fitoalexinas, que são proteínas que vão auxiliar aí na defesa da planta contra a entrada de possíveis patógenos, né? E ele tem também sulfactantes catiônicos, que ajudam a promover uma cobertura e uma penetração melhor dos produtos que forem aplicados junto, tá? Então nós obtivemos um resultado bem significativo aí da questão da utilização do produto, né, da eficiência do produto, onde o nosso tratamento 3 ele teve uma incidência de 5% de Gibberella, que é um percentual baixo, não impactando tanto na produtividade, tá?
Os demais tratamentos nós tivemos aí um percentual mais alto de incidência de giberela e tivemos também a incidência da ferrugem. Então nós concluímos que a utilização dessa tecnologia aliada a um bom manejo e visando sempre manter a sanidade da planta do início do seu ciclo até o final, vai mostrar um bom resultado, tá? E vai conseguir manter a produtividade desejada aí pelo produtor, tá? Então, da nossa parte seria isso. Se vocês têm alguma dúvida, algum questionamento. Meu nome é Ayrton Borim, da empresa Sates, trabalho aqui na região. Primeiramente, agradecer a presença de vocês aí no dia chuvoso, né? A Ideal por nos proporcionar participar aí do dia de campo, né? Mais de 4, 5 anos somos parceiros dela. E é o grupo também que se empenhou aí a fazer o trabalho, que não é fácil, o trabalho durante o dia, estudar e fazer trabalho a campo é sempre importante. Fazer uns adendos, como o Cauã falou, né? Algumas situações a campo, então nós não quisemos mascarar nada, então é lavouras como fosse comerciais, ataque de bacteriose, rema um pouquinho o ponto do nitrogênio, né? E na verdade essas tecnologias estão vindo para incrementar para o produtor uma taxa de retorno um pouco melhor, né? Porque a cultura do trigo, como vocês bem sabem, o custo e o retorno muitas vezes são muito próximos, né? Então, o que a gente puder para dar uma taxa de retorno melhor, um investimento baixo do indutor de resistência que proporciona, né, uma incidência de 30%, 40%, pode ser que dê um incremento aí de 1, 2 sacos, né? Mas a taxa de retorno é alta frente a isso, né? Então, agradecer a presença de vocês. Se vocês têm alguma dúvida quanto ao trabalho. Bom, então, bom dia a todos, pessoal, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Jéssica, juntamente com os meus colegas Roberto, Ranier, Anderson, Marcos e aqui com a presença do Guilherme Baldiceira, que é representante da empresa Syngenta, a gente gostaria de apresentar a vocês o nosso trabalho, que é referente ao controle do azevém em pré-emergência na cultura da cevada. Então, a cevada ela é de grande importância econômica aqui na nossa região e como opção para o produtor rural, para ajudar ele, né, que ele vem sofrendo bastante com o controle do azevém. O azevém ele está atrapalhando porque ele está agindo como planta daninha dentro de culturas como cevada, trigo, e como planta daninha então ele vai atrapalhar porque ele vai competir por água, luz, nutrientes com a cultura de interesse e isso vai acarretar em perdas, né, de qualidade e produtividade aí da cultura de interesse, no caso a cevada. Então, o nosso produto, que seria o Dual Gold, ele é um herbicida de pré-emergência e a gente está utilizando ele como alternativa devido ao uso recorrente de graminicidas como o cletodin, que ele atua controlando folhas estreitas. E atualmente, quando usado, ele não está tendo muita eficiência no controle do azevém. O azevém já está se tornando resistente ao cletodin, ao graminicida. Então, diante disto, temos a alternativa do uso do pré-emergente para controlar o azevém e ajudar a cevada, né, para que ela possa se desenvolver de forma plena e ter boa produtividade e qualidade aí na colheita. Passo a palavra ao Guilherme. Bom dia, pessoal. Eu vou falar um pouquinho sobre o produto, tá, o Dual Gold, algumas especificações que ele tem, tá, na questão da sua recomendação, o momento da aplicação e qual que é o foco dele, tá. O Dual Gold é um produto que já está há anos na Syngenta, é um produto bastante conhecido, tá. Era mais focado em culturas de verão, como soja e milho, tá. E a gente da Syngenta viu, a gente viu que tinha um cenário para nós poder entrar para ajudar de forma mais satisfatória o produtor, tá? Que é o mercado do controle de azevém que a gente tem nas culturas de inverno, tá? A gente sabe que, por exemplo, na cultura da cevagem não tem nenhum herbicida pós-emergente que faça esse controle, tá? Tem alguns produtos que tem, a gente consegue usar, tá? Mas sem recomendação, não tem registro, tá? E pode ocasionar alguma fito e às vezes a eficiência não é tão boa, tá? O que define a dose do produto pré-emergente como o dual, tá? O que define a dose dele é tamanho de semente, tá? Quanto maior a semente, maior a dose eu posso trabalhar sem problema nenhum de dar dano de germinação ou algo do tipo, para estande de planta, tá?
Por exemplo, o trigo. O trigo a gente trabalha em torno de meio litro por hectare. Tá? A recomendação dele é você plantar e aplicar. Por que plantar e aplicar? A gente quer que esse produto crie uma camada por cima da lavoura, tá? Porque assim, se a gente for fazer a aplicação antes, a gente vai ter a aplicação, a gente vai fazer a semeadura e aquela semente que está por baixo, onde a linha mexer, ela vai nascer. Então muitas vezes a gente pega, o produtor faz esse tipo de aplicação aí e acaba nascendo só na linha. Tá? Então não tem uma eficiência boa. Então a gente faz essa aplicação no planta e aplica. Tá? Por exemplo, na cevada também, a recomendação dela é 700 ml por hectare. Planta e aplique também. Tá? Agora a gente vai para soja e milho, a dose já aumenta, de 1,2 a 1,5 litro. Porque a semente é maior reserva, então a gente não tem esse risco de dar algum problema na germinação. Tá? O que a gente tem que tomar cuidado? Tá? Evitar dias de chuva pós a aplicação. Tá? Então assim, eu tenho uma aplicação que eu vou fazer hoje, amanhã eu tenho previsão de 40 milímetros, tiro o pé. Para não ocorrer do produto carregar na linha e diminuir o estado de planta. Tá? Outro cenário, áreas com baixo teor de argila, abaixo de 40% tira o pé também. Tá? Então, resumindo, a área de pedregulho, tira o pé. Por quê? Esse produto ele precisa entrar na solução do solo, tá? Ter argila para fazer isso aí. Porque ele vai pegar essa semente, vai contaminar e não vai deixar ela nascer. Tá? Em áreas com pouco teor de argila, o que acontece? Pode acontecer após uma chuva que seja mínima de 5 milímetros, o produto carregar na linha. Porque tu não tem solo para tu absorver o produto, ele vai carregar na linha e pode dar problema de germinação. Tá? Tem que ter esse cuidado. Outro cuidado, aplicação com umidade. Tá? Tem que ter umidade no solo. Todo pré-emergente só funciona com umidade do solo. Questão de palha, você fala pré-emergente, questão de palha. Tem que cuidar. Porque é bom que vai passar num solo com palha, por exemplo. Chova em cima, por exemplo, não muito, né? Mas assim, já não dá certo, porque ele vai se absorver na palha. Então, assim, solos com palhada, cara, evita, porque não vai funcionar. Ele não vai dar tempo de chegar no solo. Ainda mais se você vai fazer a aplicação num dia de sol, por exemplo, ali, ele vai se fotodegradar, né? Sim. Até que ele desce lá embaixo, tu perdeu todo o residual dele. Qual que é o tempo do residual? Cara, varia muito, tá? Varia muito com o clima, mas em torno de 20 a 25 dias. Tá? Esse é o residual dele, tá? Ele pode ser usado pós-germinação do trigo ou da cevada também. Porque como ele atua na germinação, se o trigo tá grande ali, não tem mais problema nenhum. Ele pode até aumentar a dose, tá? Trabalhar com 1 litro até. O que a gente faz? Uma aplicação de topic, por exemplo, no trigo, tá? Eu tenho uma área que tem bastante, o banco de semente é muito grande, eu tenho que fazer geralmente 2 aplicações de topic ou um pulsar para eu conseguir controlar. O dual ele entra nesse cenário. O que a gente faz? Mistura o topic junto com o dual. Tá? E daí você controla o que está nascido e não deixa vir mais. Tá, e o estado, tipo assim, até que momento eu posso aplicar em pós-emergência na cultura? Cara, qualquer um. Não tem problema nenhum. Então, nosso grupo está trabalhando com sustentabilidade de solo, pensando hoje em plantio direto. Acho que não tem como pensar em plantio direto sem ter uma boa cobertura de solo. Nosso grupo está trabalhando com 5 situações diferentes de cobertura. O que seriam elas? Primeira situação com pousio, onde você tem uma área que você não faz manejo algum, não faz semeadura, trabalha apenas com as plantas que germinaram do banco de sementes que estão presentes na área. Segunda situação, nós estamos trabalhando com mix. Esse mix é composto por 4 cultivares de plantas diferentes. Uma cultivar de aveia, uma cultivar de nabo, forrageiro, e 2 cultivares de ervilhar. Terceira situação que nós estamos trabalhando, a mais usada hoje no estado, talvez por questão de rusticidade e de manejo, a aveia. Quarta situação com cevada e a quinta com trigo. Quarta e a quinta situação eram situações que nós estávamos trabalhando para obter produtividade, colheita de grãos. O que aconteceu? Devido às condições climáticas, ocorreu um acamamento das parcelas e nós tivemos que fazer a rolagem e trabalhar apenas com cobertura de solo. Hoje se fala bastante de cobertura de solo, visando a erosão, que hoje até por
causa dos índices pluviométricos. Uma lavoura que hoje não tem cobertura de solo, a taxa de erosão pode ser muito grande. Trabalhamos com o mix também, pensando, por exemplo, se o produtor vai fazer a semeadura de uma cultura de milho. O mix é uma planta, uma cobertura especialmente dedicada a ele, por ele conter a relação carbono-hidrogênio. A matéria se decompõe de forma rápida e a taxa a relação CN é maior. Então, como o milho exige mais nutriente, essa cultura ela se torna uma opção alternativa para ele. Se formos implantar o milho na cultura da aveia, nessa cultura da aveia nós teremos que utilizar de 30 a 40 kg de nitrogênio na base, para fazer com que o milho se desenvolva de forma mais rápida. Por quê? Porque a aveia ela tem uma baixa decomposição, então a relação CN é maior. A taxa de relação é maior. Então teria que usar de 30 a 40 kg de N para fazer com que o milho se desenvolva. Uma análise que nós fizemos foi a taxa de infiltração de água baseado em cada cultura. Nessa taxa de infiltração, quando ela chega numa constante, até o colega vai comentar um pouquinho, é onde o solo já está saturado, que vai manter sempre aquela absorção de água em determinado momento. A cobertura de solo vai auxiliar no índice do banco de sementes, na germinação de plantas daninhas da área. Podemos observar que onde teve o pousio, houve uma grande incidência de germinação de plantas daninhas. Onde a palhada foi maior, não houve incidência devido à maioria das daninhas ser fotoblástica e necessitar da presença de luz para a germinação. E outro fator também, que a área descoberta, com o impacto das gotas de chuva, acaba ocorrendo o destroçamento e causando o selamento superficial do solo, causando uma camada compactada, impedindo a infiltração de água. Tratando da infiltração de água, a avaliação que foi feita foi utilizar um anel volumétrico, um filtrômetro, e o que nós tivemos de dados é que na área de pousio, a infiltração após uma constante, a infiltração de água no pousio foi de apenas 2 mm por hora. Já no mix de coberturas, essa taxa já foi maior, já subiu para 11 mm hora a infiltração. No trigo, na aveia e na cevada não houve diferença, ficou entre 6 a 7 mm hora. Então o que nós tivemos de conclusão? Na cultura do mix, devido às suas raízes do nabo ser pivotante e se desenvolverem mais profundamente, essa ajudou na infiltração de água. Já no pousio, onde não teve presença de cobertura com raízes mais profundas, a infiltração foi abaixo do restante. Nós tivemos então uma boa infiltração no mix, porém a aveia nos proporcionou uma maior massa verde, girando em torno de 56 toneladas por hectare. Segundo o que a literatura nos fala, é que dessas 56 toneladas, em torno de 25 a 30% é o que vai ficar em cima do solo. E isso vai fazer com que as plantas daninhas que ficam ali, que dependem de luz para se desenvolver, vão ter mais dificuldade, pois não vai ter absorção de luz. E após a implantação da cultura, até que essa cobertura se decomponha, vai ocasionar o fechamento de entrelinha, que também vai auxiliar no não desenvolvimento de plantas daninhas. Era isso. Isso aí. Muito obrigado. Nós somos da Agro 8 lá de Passo Fundo, juntamente aí com os colegas Vildo, o Eliseu, tem o nosso colega Alciel, que está na parte da organização, eu me chamo Jefferson,
e nosso colega Pedro, da parceria da Biotrigo Genética. Nosso ensaio aqui é um ensaio de trigo, diferentes cultivares com diferentes densidades, e aqui o manejo foi 240 kg de 10-25-10 na base e mais 300 kg de nitrogênio em cima em 2 aplicações, uma no perfilhamento e outra no alongamento. Agora eu vou passar a palavra para o meu colega Pedro, que ele vai apresentar para vocês os materiais da Biotrigo. Obrigado, Jefferson. Bom dia a todos, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Sejam bem-vindos. O meu nome é Pedro, eu sou técnico comercial da Biotrigo e hoje nós vamos conversar um pouquinho aí sobre a cultura do trigo, e eu também quero apresentar para vocês algumas ferramentas aí que a Biotrigo está trazendo para o mercado, né, para atender a demanda que a gente tem nas lavouras de trigo aí e para melhorar o nosso sistema produtivo. Mas antes de começar a apresentar para vocês as ferramentas, eu queria comentar sobre 3 pilares muito importantes que a gente tem que sempre pensar quando vai ter uma lavoura de trigo, né? Eu quero ver se vocês concordam comigo. Um pilar é a produtividade de grãos, né? Concordam? A gente quer ter um material produtivo que encha o caminhão, né? É o principal objetivo da maioria aí, dos produtores, que a gente quer produzir mais. Um outro pilar é a segurança. Tá? Hoje existem várias doenças de difícil controle e que causam grandes perdas aí de produtividade, então a gente tem que ter ferramentas que tragam essa segurança para nós na lavoura, para garantir o investimento que a gente vai fazer, né? E um terceiro pilar e muito importante na cadeia do trigo, principalmente, é a qualidade. A gente tem que ter uma lavoura de qualidade, né? A cadeia do trigo ela é muito ligada com a indústria, né? Eu garanto que nós aqui todo dia, ou muito raramente, nós vamos ficar um dia sem se alimentar de algum derivado do trigo, né? Seja pão, seja bolacha, seja massa ou outro derivado. Então, a indústria está muito ligada nessa cadeia. A gente tem que ter um material também que consiga atender essa indústria para dar liquidez na hora de nós vender o produto, tá? Então, pessoal, é baseado nesses 3 pilares que eu comentei que a Biotrigo trabalha para desenvolver novas cultivares de trigo para estar trazendo ao campo, tá? Então agora a gente vai passar para dar uma olhadinha em algumas cultivares lançamentos que eu quero falar para vocês. Né? Então, sabendo do que a gente precisa, a gente parte para buscar o material ideal, tá? O Tebio Trunfo, pessoal, é uma cultivar lançamento que vai estar no mercado a partir do ano que vem, na safra do ano que vem. E ela vem para quê? Eu quero perguntar para vocês se vocês sabem qual é uma das principais doenças aí do trigo na espiga. Giberela. Giberela. Esse ano está aparecendo muita giberela, né? E o trunfo vem para trazer mais segurança, pensando principalmente em giberela. É um material que possui o maior nível de resistência do mercado, tá? Então a gente sabe a dificuldade de controle que essa doença tem e o nível de dano que ela vem trazer para nós, né? Se nós tiver períodos de chuva no florescimento. E é por isso que o trunfo foi lançado e vai se encaixar com uma ferramenta muito importante nesse manejo, tá? Outro ponto importante desse material, possui um elevado pH também. O pH, quando a gente vai entregar o grão, é uma das características que vai valorizar o grão, né? Se nós tiver um pH mais baixo, ele vai ser descontado. Então nós ter também um material com alto pH também dá uma segurança na comercialização, certo? Trunfo, pessoal, é um ciclo precoce, bem semelhante ao ciclo de Audaz, que hoje é um material bem plantado e bem conhecido, né? E tem um alto teto produtivo também semelhante ao do Audaz, tá? Ele tem uma planta um pouco mais alta, então em altos investimentos a aplicação do regulador de crescimento pode ser uma ferramenta importante, tá? Então eu peço para vocês também, quando forem fazer uma lavoura de trunfo, né, dar um ponto de atenção no regulador de crescimento, principalmente se for uma área de alta fertilidade, tá? População de plantas dele pode ficar de 55 a 60 plantas finais, aí por metro linear, que ele vai ter um perfilhamento e vai se desenvolver bem, tá? Mas em resumo, pessoal, o trunfo vem para trazer mais segurança no campo, principalmente pensando na doença giberela, né? Além de um alto pH que ele vai apresentar também, que vai conseguir aí manter, né, o valor de comercialização aí mais seguro, valor mais agregado do grão, tá? Material para se encaixar mais para o fechamento da semeadura, por ser um ciclo precoce, certo? Vamos comentar agora de uma outra ferramenta. Aqui é um pré-lançamento, ela vai entrar no mercado em 2023.
mas a gente já está trazendo ela para vocês observarem, tá? Porque o T-Bio Calibre vai ser um marco na triticultura, pensando em produtividade de grãos dentro de um ciclo super precoce. Tá? Essa cultivar aqui é resultado de um programa de melhoramento da Biotrigo em 72 locais da América Latina, tá? Um trabalho feito aí de muitos anos, tá? E é um material que se destacou muito nesses ensaios realizados, tá? E hoje a gente considera ele uma agulha no palheiro encontrada dentro do melhoramento genético, tá? Principalmente por quê? Porque é um material que vem trazer mais produtividade, que vem romper os tetos produtivos dentro de um ciclo super precoce. Tá? Comparado com outros super precoces do mercado, o Calibre já está trazendo mais de 15% de produtividade na média. Tá? Uma questão importante desse material, pessoal, super precoce para ser posicionado em fechamento de semeadura, extremo fechamento de semeadura, para nós não expor a espiga sob risco de geada, principalmente aí no mês de agosto, né? Que até final de agosto a gente pode estar com a ocorrência de geada. Então o trigo no espigamento ele é um pouco mais sensível e é importante a gente não expor, né, o material à espiga sob geada. Então posicionar para fechamento de semeadura, extremo fechamento. Outro destaque, pessoal, que o Calibre vai trazer é um pacote fitossanitário muito bom para o ciclo super precoce. Então uma cultivar que vai se encaixar muito bem, vai trazer mais segurança também, tá? Tá bem, então pessoal, para finalizar, podem chegar um pouquinho mais para cá também. Para falar um pouquinho sobre o T-Bio ponteiro, falei de materiais mais precoces. O ponteiro é um material de ciclo médio tardio, então é uma ferramenta para abertura de semeadura, um material para você encaixar ele no início do período de semeadura, porque ele tem um vegetativo um pouco mais longo. Assim tu vai conseguir garantir uma lavoura de trigo aí e entregar para a soja também sem atrasar a cultura da soja, tá? O ponteiro é destaque, pessoal, em pacote fitossanitário hoje, tá? Material muito bom para manchas foliares, para oídio e para doenças de espiga também. Então vem entregando um pacote fitossanitário muito bom, um material que pode ser trabalhado em vários investimentos, desde o mais baixo ao mais alto, porque tem uma boa estabilidade, tá? Então uma outra ferramenta também da Biotrigo que vocês podem estar colocando aí no campo na abertura de semeadura. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Parte da equipe técnica da Zelar Sementes, é uma empresa nova, uma empresa aqui de Passo Fundo, especializada em mistura de espécies, tanto de cobertura de solo, a qual é os green covers, quanto em mistura para pastagem, a qual são as pastagens bagual. Hoje vamos falar sobre os green covers. Os green covers, o pessoal vai passar entregando os panfletos aí, eles são divididos em diferentes misturas. Sempre vai iniciar a nomenclatura dele com green cover, que quer dizer cobertura verde, seguido de um número, ou 1 ou 2. O primeiro número ele é remetente a ciclo, o número 1 é ciclo curto de 100 a 120 dias e o número 2 seria ciclo longo de 140 a 160 dias. O número após o ponto ele é remetente à quantia de espécies que tem presentes na mistura. Os guris estão entregando aí para vocês, vocês receberam o Green Cover 1.3F e o Green Cover 1.3A. São duas coberturas verdes de ciclo curto com 3 espécies presentes nele. A letra é só uma questão para poder diferenciar, pois pode haver materiais de mesmo ciclo com a mesma quantidade de espécies, só que com espécies diferentes. E mudando uma espécie, tu muda a recomendação. O Green Cover 1.3A ele é aveia preta, centeio e ervilhaca. A palhada dele dura um tempo maior dentro da lavoura, então ele é mais recomendado ao pré-soja. O Green Cover 1.3F ele é aveia preta, centeio e nabo. Então essa porcentagem de nabo um pouco maior vai disponibilizar o nutriente mais no início da cultura, favorecendo mais o milho. Vou passar a palavra para o Andrei, para ele explicar um pouco mais sobre o trabalho que foi desenvolvido aqui e depois eu concluo. Bom dia, pessoal, eu me chamo Andrei, sou acadêmico do 8º semestre da Agronomia de Passo Fundo e vou falar um pouco para vocês sobre a nossa área. Na nossa primeira parcela, nós temos o Green Cover 1.3A, que ele é um consórcio de aveia preta, centeio e ervilhaca. Essa parcela trouxe um resultado para nós de 36 toneladas de massa seca, 7 toneladas de massa,
36 toneladas de massa verde, 7 toneladas de massa seca e um total de 13 toneladas por hectare de raízes. A parcela subsequente é o Green Cover 1.3F, onde é um consórcio com aveia preta, centeio e nabo. Se mostrou bem similar ao primeiro, 36 toneladas de massa verde, 8 toneladas de massa seca e 12 toneladas de raízes. Mais adiante, nós temos o Green Cover 2.5A, que é um consórcio com 5 espécies: aveia preta, aveia branca, centeio, nabo e ervilhaca. Esse trouxe uma massa verde de 28 toneladas, uma massa seca de 6 toneladas e um total de raízes por hectare de 29 toneladas. A última parcela, que depois nós vamos fazer um caminhamento até lá, é um consórcio com 2 espécies, aveia branca e ervilhaca. Aquela lá agregou ao solo 80 toneladas de massa verde, 18 toneladas de massa seca e 32 toneladas de raízes. Esses dois primeiros consórcios, a nossa expectativa é que produzissem um pouco mais de massa. Mas por ser um ciclo um pouco mais curto, e no início da implantação houve uma chuva de granizo, uma chuva de pedra, que prejudicou um pouco a produção de massa. A tendência é que eles produzam até um pouco mais de massa do que acabou apresentando aqui. Só complementando um pouco mais o que o Andrei comentou, justamente os mix de ciclo curto eles já estavam se desenvolvendo um pouco mais em relação aos mix de ciclo longo. Por quê? Eles têm esse arranque inicial um pouco mais vigoroso. Então eles estavam num porte um pouco maior e pegou toda aquela chuva de pedra. Então por isso que ele deu um baque e ele não produziu tanto quanto era esperado. Porém, como comentando também aqui na questão do ciclo, os mix eles foram implantados há 126 dias atrás. Então aqui já fechou o ciclo em si, os 2 de ciclo curto, e lá no fundo vocês podem ver ainda verdes os 2 mix de ciclo longo. Vamos passando aqui, pessoal, vamos olhar as parcelas mais de perto e eu queria fazer umas perguntas para vocês. Qual é que são os principais benefícios de um mix de cobertura de solo? Vamos interagir, vamos fazer disso uma conversa. Sabe 3 benefícios? Gente, não vamos fazer feio, o professor de manejo de solo e fertilidade tá aqui, ó, vai cobrar. Como? Vamos lá, tem mais, tem inúmeros. Ciclagem de nutrientes, manejo de plantas daninhas. Então são inúmeros os benefícios que vão complementando cada vez mais. Vamos passando por digamos, do ciclo. Aveia branca, ele deu essa quantidade de matéria seca justamente por ela já estar no processo de maturação. Seguindo em diante, vocês vão ver os mix já que estão ainda verde, estão ainda em desenvolvimento e vão colocar ainda mais massa verde. Muito pouco incidente de plantas daninhas, o que vai segurar muito a palhada, né? A palhada segura muito a questão das plantas daninhas. Com ervilhaca SS ametista, um material de ciclo extremamente longo. Ele pode chegar até 180 dias de ciclo. Então, tem uma área que eu colhi no cedo e vou plantar só no tarde. Esse aqui é o mix ideal para ser implantado. Pessoal, agradeço a presença, fico aberto a... Então, como a Gisele falou, a gente procurou usar os herbicidas mais utilizados hoje para a cultura de nabo e azevém, né? Usado isolado e com mistura, para ver se tinha um sinergismo, se perdia a performance, se não interferia na questão de controle da azevém e nabo, né? Aqui é testemunha, tá? A cultivar é o RS 1403. A gente semeou o nabo e o azevém proposital, né? Pra gente ter um resultado melhor, né? Tá? Então aqui é a testemunha. Pode ir passando mais pra cá. Vamos subir, tá? As aplicações foram feitas todas elas em pleno perfilhamento, né? Controle da azevém 80%, tá? Sobrou o nabo, porque ele só vai pegar o azevém, né? Então aqui o tupique sozinho, tá? Aqui é um herbicida que que esse ano veio para utilização no inverno, né? O pessoal não era utilizado. Com a saída do MCPA, com a saída do MCPA,
que era o Agritone, né? A fábrica fechou lá, que era bem seletivo para a cultura do trigo, para controle de folha larga, né? O HIT veio para o mercado, né? Para posicionamento no inverno. Então aqui foi utilizado o HIT isolado, tá? Na dose de 35 gramas. Teve 100% de controle do nabo, tá? Como? Também. 100% de controle do nabo, tá? O azevém vai sobrar, né? Porque a gente usou ele separado só para ver a eficiência. Mistura de HIT com Tupic, né? E aí, será que vai funcionar o Tupic? Será que não vai, né? Então lembrando que lá o Tupic tinha 80% de controle. Quando a gente veio misturado com o HIT, ele manteve os 80% de controle, tá? Não caiu a eficiência dele. Porém, tem que aplicar e 15 dias não vir olhar a área, né? Porque dá um afito extremamente grande. Praticamente a gente veio aqui depois da avaliação, perdemos o experimento, né? Porque realmente decepou, né? Mas ele veio embora e tá aí. Depois a gente vai colher separado para avaliar a produtividade, né? Mas a princípio não interferiu em nada aquela fita inicial que deu, né? Aqui, pessoal, é só o 2,4-D, tá? Sobrou o azevém, né? Ele não pega o azevém. Só o 2,4-D usado isolado, na dose de 1,5, tá? Teve um pouco de retenção de espiga, como vocês podem observar, mesmo aplicando em pleno perfilhamento, produtos hormonais aí é bem complicado, né? Se tu perder um pouco o time da aplicação ali, já dá problema, né? Então a gente comprovou aqui, por mais que foi feito na hora certa, deu retenção de espiga, tá? 2,4-D com Tupic, a gente sabe que na teoria não se pode misturar, né, hormonais com graminicidas, e realmente a gente comprovou isso, tá? Lembrando que lá o Tupic tinha 80% de controle do azevém, aqui já caiu para 45%, né, do azevém. Então sim, o 2,4-D reduziu a eficiência do Tupic, né? Então essa mistura, hoje o Tupic aí custando mais de R$150 por hectare, não vale a pena você diminuir 60% de controle, né? E sobrar azevém na área, né? Então a gente comprovou que não pode se fazer essa mistura, além da retenção de espiga que deu também aqui nessa parcela. Aqui outro produto para controle de folhas largas, que é o Alai, tá? A gente utilizou na dose de 8 gramas aqui isolado, sobrou azevém, né? Também teve 100% de controle do nabo. O nabo é fácil de controlar, né? A gente ia avaliar a buva também, mas não tinha na área, então a gente fez a questão de misturas para ver a performance no azevém. Aqui a gente fez uma mistura também que não pode, né? Na teoria não pode, que é o Alai com o Tupic, tá? A gente também teve aqui uma redução de 80% de controle do azevém lá, aqui reduziu para 55%, tá? Do controle do azevém. Essa parcela nasceu menos azevém, enfim, mas ela no inicial lá, ela está mais controlada, parece que não tem azevém, mas ela reduziu, tá? Então essa mistura também não deu certo. Não deu retenção de espiga, porém o controle ficou baixo do azevém, né? E aqui, pessoal, o último tratamento é uma mistura que muitos produtores fazem também, que é a mistura de Alai com 2,4-D, tá? Geralmente aí o pessoal diminui a dose dos dois, faz uma combinação para aplicar, né? É a mesma cultivar, mesma adubação. Judiou essa parcela aqui, tá? A gente utilizou 1,5 litro de 2,4-D e 5 gramas de Alai no pleno perfilhamento também. Teve retenção de espiga, o controle de folha larga foi bom, né? Mas teve retenção de espiga e praticamente inviável essa aplicação, né? Então muitas vezes o produtor faz essa mistura, acha que aplica na lavoura inteira, mas não deixa uma testemunha, um negócio para depois avaliar e ver que realmente não funciona, né? Pessoal, se alguém tem alguma dúvida, algum comentário, enfim, fica à vontade, a gente tá aí, se a gente souber responder, senão vamos atrás aí também. Obrigado pela presença. Só puxando um gancho aqui pro Cleito, a gente tem uma área de trigo que está cada vez aumentando, né? Cada vez mais o pessoal pensa em conseguir um lucro no inverno também. A nosso propósito aqui foi em casos extremos, né? Então, como vocês podem ver, foi semeado nabo, foi semeado azevém, visando uma área mal manejada. Então, vamos sempre lembrar que o manejo começa lá atrás. Então, se a gente quer ter um lucro na frente, talvez não vá precisar usar os herbicidas, tu vai poupar muito mais. Então, o manejo lá atrás, para tu evitar principalmente a incidência de azevém, é importante. No final vai ser colhidas parcelas, a gente vai avaliar a questão de produtividade, que é o que importa para todos, né? Para ver o lucro final, ver se compensa ou não a aplicação dos herbicidas e ver como que vai sair. Visivelmente a gente já tem uma diferença muito grande, tanto perfil de planta quanto espigamento, né? Então vamos ver no final, vamos colher e vamos avaliar para dar um resultado adequado
e visando a maior produção. Nosso grupo aqui, composto por o Guilherme e o Silvio, nós fizemos esse trabalho aqui voltado ao controle, população de plantas, tá? E controle... Manejo fitossanitário. Manejo de plantas e fitossanitário. Bom, o que nós usamos aqui? Primeiro, as parcelas aqui nós temos como as testemunhas, onde fizemos três tratamentos, isso, e as repetições. O que foi usado? Densidade de planta com 250 sementes por metro quadrado, outra com 350 e 450 sementes por metro quadrado. Então, pessoal, bom dia, meu nome é Silvio. Então, o nome da nossa estação, do nosso projeto aqui no Dia de Campo é Comportamento Fitossanitário e Produtivo do Trigo em relação à densidade de semeadura e manejo e competição intraespecífica, ou seja, entre plantas. Eu vou sair mais para o meio aqui, daí eu consigo mostrar melhor para você. Aqui a gente tem as parcelas de testemunha. A gente trabalhou com 3 tratamentos de 250 sementes por metro, 350 e 450. A gente tem 2 cultivares aqui, ORS Madrepérola, que é essa daqui, e 1403. São distintas da seguinte forma: uma é trigo branqueador e uma é trigo pão. Pensando nesse sentido, antes de a gente se aprofundar, qual que é a relação do trigo em cima da tecnologia que a gente tem na lavoura? Qual que é o trigo que eu quero usar na minha lavoura? Qual que é o meu ganho produtivo? O que eu quero mandar para o moinho? Eu quero mandar trigo pão, quero mandar branqueador, eu quero trabalhar com qualidade, eu quero trabalhar com produtividade, né? Hoje os trigos modernos que a gente tem por aí, ele tem alto teto produtivo. Se a gente for analisar nas lavouras aqui da região, a produtividade em torno de 70 sacas, é muito? É pouco? Eu acredito que é médio, né? Mas aonde você planta e você colhe 70 sacas, tu tem talhões de 90. Então alguma coisa tem, alguma adaptação tem. Escolher a cultivar certa, saber o manejo que tu quer colocar na tua lavoura e a tecnologia. Então, voltando para o nosso projeto, que é o manejo fitossanitário em relação à densidade, tá? O manejo fitossanitário e a densidade tem uma relação. Todo o manejo químico feito aqui nas parcelas foi por recomendação técnica, ou seja, desde a ureia, a gente dividiu em 3 aplicações: no perfilhamento, elongação e no enchimento de grão, que é muito importante e poucas pessoas ainda fazem isso. Fora mais, né, a aplicação de ureia na semeadura. O manejo fitossanitário então foi preventivo e para controle, mas não foi um manejo querendo eliminar a doença. A gente queria trazer a doença para que expressasse essa competitividade entre as plantas e entre a doença. Falando em manejo fitossanitário em relação à densidade de 250 sementes, tu tem o melhor manejo, porque é lógico, né? Tu consegue atingir o bacheiro da planta, tu consegue mais folhas saudáveis e isso vai te gerar produtividade, aumento, ganho produtivo. O trigo ele tem uma plasticidade fenotípica, ou seja, ele se adapta em relação a maior, baixa densidade, ele se adapta, ele perfilha, né? E isso é uma característica genética da cultivar também, que a gente tem que prestar atenção para implantar a nossa lavoura. A ação técnica é 300, 330, 1403 e 330 plantas viáveis por metro quadrado. Madrepérola também, em torno de 300, 310. A resposta em relação à baixa densidade, falando em manejo de doença, foi menor. Baixa densidade respondeu mais, né, porque tu tem como controlar mais fácil, e a alta densidade já começou a dar problema. Falando em 450 sementes então, vocês podem ver nessas parcelinhas aqui, mas elas não são da experimentação, tá? Não. A planta não tem folha bandeira, ela perdeu a folha de bacheiro.
1403 a gente vê, não falando comercialmente, tá? Falando mais agronomicamente mesmo para a gente entender. A gente tem mais folhas produzindo. A gente tem a folha bandeira e mais 2 abaixo, a gente tem 3 folhas. Isso é relacionado intimamente na produtividade. Se a gente for falar agora no manejo da densidade relacionando produtividade, a gente tem mais um dado importante. Eu vou pedir para o nosso colega... Componentes de produção do trigo: espigas por metro quadrado, espiguetas por espiga. Geralmente a gente tem em torno de 6 pares de espigueta por espiga. Trigos de alto teto produtivo a gente tem de 7 a 8, né? Então, números de espiguetas por espiga. E também PMS, peso de 1000 sementes. Mas Silvio, como que eu vou saber o PMS se eu não colhi? Você comprou a cultivar, né? Na cultivar no dado tem PMS 30, 30 é muito baixo. 35, 40, 40 é bom. Se tu for pensar nas lavouras de hoje, 350 sementes, 7 espigas, 7 são 14. 14 sementes vezes 350. 4.900. Vezes o PMS de 30, 0,30. 1.470. 1.470. 1.470 é muito baixo. 1.470 toneladas por hectare. Transforma isso em sacas por hectare. 200 plantas por metro quadrado. 8 pares de espiga, 16 sementes, com PMS de 40. A gente vai... Vezes 2,5, né? Isso, vezes 2,5. A gente vai ter em torno de 3.600 quilos. 40 sementes por espiga. 40 vezes PMS. Não, 40 sementes por espiga. 40 sementes por espiga, vezes 400. 16 mil. 16 mil quilos por hectare. 16 mil tu pega e divide por, né? E dentro da lógica, se tu colhe 70, tu tem talhões de 90. Claro, eu tenho talhões de 50. Mas aí que está o gargalo e o ponto principal da onde a gente começou o nosso trabalho. Saber aonde tu vai agir, qual que é o meu potencial de rendimento e qual que é o meu potencial real. E aonde foi que eu perdi produção? Foi no manejo de doença? Foi no manejo de planta? Foi no manejo nutricional? Então a gente agradece. Fundo. O nosso grupo então é composto por mim, Thaís, Lauren, Juliane e Felipe. Nosso trabalho então são as diferentes doses de azospirillum na cultura do triticale. O triticale então é uma planta híbrida originada do cruzamento entre o trigo e centeio. O triticale ele é utilizado para ração, alimentação humana, para produção de etanol e para silagem. Então a bactéria Azospirillum brasiliense que foi utilizada no nosso trabalho, ela é uma bactéria de vida livre no solo. Ela é utilizada para desenvolver melhor as raízes, para proporcionar uma melhor absorção de nutrientes. Ela é fixadora biológica de nitrogênio, auxilia também absorvendo a água e assim proporciona um desenvolvimento adequado da cultura escolhida. E isso faz com que o produtor tenha um retorno financeiro adequado e também consiga uma boa safra. O que foi avaliado aqui nesse experimento foi plantas por metro quadrado, espigas por metro quadrado e massa seca. No início do nosso experimento a gente teve alguns problemas, caiu geada e teve chuva de pedra também, então prejudicou um pouco no início, mas depois a gente conseguiu alinhar ele. A nossa parceria com a Semente Cheddar, que nos auxiliou, apoio da Cotriel também. A cultivar utilizada foi a BRS Saturno, que tem um porte de cerca de mais ou menos 1 metro, um ciclo médio de 135 a 150 dias. Resistência a doenças, ela possui uma resistência a quase todas as doenças, menos a brusone e a ferrugem da folha.
que ela é mais suscetível, mas como aqui a brusone não é tanto problema, mais é a ferrugem da folha. A adubação nitrogenada usada foi 150 kg de ureia em toda a parcela inteira. Vamos chegando aqui, tem pouca massa e até as espigas são um pouquinho menor, comparado a essa aqui, que já tem 75 ml por hectare. Vocês podem ver que a massa verde dela e o pó dela já melhorou um pouco. 50 ml por hectare de azospirilo, que é a dose que seria recomendada. Vocês podem ver que já está dando uma diferença conforme a gente vem para cá, usada. Vocês podem ver, podem entrar, olhar, que ela até deu uma camada, ela até cresceu mais, enraizou mais, ela se desenvolveu melhor, até pelo tamanho das espigas que consegue observar. Até mais. Vai depender, acho que, muito da qualidade. Nós esperamos aumentar a qualidade, né? Qualidade e a produtividade. Quando a gente já está saindo da quarta folha, já não vai ter tanta eficiência, não vai ter tocar tanto. Então foi no alongamento. Foi quando perfilhamento. Antes do perfilhamento. Bem antes do perfilhamento. Ela tinha um corte desse tamanho. Foi num dia parecido com esse, nublado, tá querendo chover, que é um ideal, né, para aplicar bactéria. O manejo foi todo igual. O diferencial é o azospirilo, cobertura no estágio de até 3 folhas. Já começou a sair a quarta folha, já não se recomenda aplicar. Bom dia, pessoal. Bom dia. Meu nome é Cristian, sou do campus de Passo Fundo aí. Estou aí junto com meus colegas aí, o Elias, o Lennon e o José. E vemos aí, junto com a parceria com a Fundação Prosementes aí, nas variedades e cultivares, e juntamente com o Eliseu aí da Stoller, que é um indutor de resistência, tá? Vou passar a palavra aí para o meu colega, o Ricardo, aí, que vai dar continuidade no trabalho. Então, pessoal, primeiramente, bom dia. Eu me chamo Ricardo, faço parte de licenciamento da Fundação Prosementes. Fundação Prosementes, para quem não conhece, ela trabalha com a parte de pesquisa, certificação e licenciamento de cultivares, tá? Hoje a gente trabalha com cultivares de soja e também de trigo. Pensando em cultivares de trigo, a gente traz algumas aqui do nosso portfólio para a gente estar conversando um pouquinho com vocês, tá? A Fundação Prosementes tem mais de 22 anos de mercado trabalhando com essa linha de pesquisa e trabalho, tá, pessoal? Então, a gente traz aqui FPS Luminous, que é um material que tem a característica pão branqueador, é o cruzamento de toru, celebra e nobre, tá? Então, um material precoce, em torno de 120, 125 dias, tá? Material que tem um PMS em torno de 33 gramas, é um perfilhamento médio-alto, tá? É um material que vem para agregar valor ao mercado, para quem consegue fazer o trabalho de segregação, um material que tem um preço diferenciado por ter essa característica de pão branqueador, tá? FPS Luminous, pessoal, é um material muito interessante para nós estar posicionando ele, porque ele tem umas características diferenciadas, né? Primeiro, todo mundo já deve ter visto aquele trigo que tomba a espiga no momento da pré-colheita, é um trigo então que consegue proteger melhor o grão, tem uma melhor manutenção do pH, tá? Também, como esse material ele tem uma característica de ter um bom perfilhamento, ciclo precoce e arquitetura de planta mais aberta, esse material consegue fazer uma supressão maior de plantas daninhas no inverno, que é um manejo importante para a gente estar realizando pensando na cultura de verão já. A gente planta a cultura de inverno, também já pensando na cultura de verão, tá? Pensando em soja, pensando em manejo de plantas daninhas. Pessoal, FPS Certeiro, a cultivar da Fundação Prosementes, que já está no mercado há mais tempo, tá? É uma cultivar do cruzamento de quartzo com abalone, um PMS de 33 gramas, tem também um perfilhamento médio-alto, tem um porte médio, então a gente recomenda, quando é posicionado em áreas de alta fertilidade, tem uma maior atenção, tá? Para a questão de acabamento. Quando a gente já pensa fala em atenção, em acabamento, a gente já pensa em redutor de crescimento. Qual que é o ponto ideal para nós estar realizando a aplicação do redutor de crescimento? Vamos lá, quente, se habilita. Primeiro nó, visível, segundo nó, palpável, né? Isso aí. Então, pessoal, esse material aqui é um material caracterizado pela sua sanidade, pela sua estabilidade produtiva. A gente chama que é o nosso coringa. Vai em áreas de baixo, também médio e alto investimento. Vai responder muito bem ao posicionamento do redutor de crescimento. Vai transformar em produtividade, vai trazer aumento de incremento, tá, pessoal?
FPS Regente é um material mais precoce da Fundação ProSementes, em torno dos 120 dias, 115, 120. PMS de 36 gramas, então PMS médio, bom de trabalhar, e não vai trazer um custo muito grande no momento da implantação, tá pessoal? Perfilhamento médio-alto, já pensando também em PMS, então a gente tem que se atentar no momento da implantação da cultura, né? PMS diferente do de 33, então a gente tem que se atentar na questão da regulagem da nossa semeadora, tá pessoal? Sempre importante a gente poder falar isso, porque excesso de plantas prejudica, pode promover o acabamento, e a falta delas também compromete o nosso rendimento, tá pessoal? Perfilhamento médio-alto, plantas estabelecidas de 56 a 60 plantas por metro linear, tá pessoal? FPS Regente é o pré-lançamento da Fundação ProSementes, vai estar disponível na safra 23-23, tá? Ele vai na mesma linha de Toru, é o cruzamento Toru que custa 9, então Toru e outras duas cultivares francesas, ciclo médio, forte e baixo, tá pessoal? Um bom material aí, resistente a acamamento também, tá? Pessoal, alguma dúvida sobre os materiais? Eu fico à disposição aí, pessoal, tem o folder aqui, fique bem à vontade para pegar. Meu nome é Elisão Nodari, sou assistente de campo aí da Stoller e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre os dois produtos que foram usados, o Relief e o Mover. Então, aqui nas parcelas onde foi aplicado, vocês podem observar onde tem as placas da Stoller, onde foi feita a aplicação dos produtos. Primeiramente foi aplicado o Relief, que o Relief é um produto à base de ácido salicílico, é um produto indutor de resistência, o que vai fazer com que a planta se desenvolva e mantenha aí sua defesa de uma forma adequada, conseguindo aí se defender tanto de doenças, bactérias, fungos. Então ele deve ser aplicado aí de forma preventiva. A gente observa aí uma planta bem nutrida, uma planta que não tem incidência de doenças, melhorando assim a eficiência e consequentemente lá no final a produtividade. O Relief também é um produto à base de cobre e zinco, com que vai melhorar também a fotossíntese e o desenvolvimento da planta. Antigamente o pessoal usava muito fosfito, então esses fosfitos o pessoal aplicava e induzia a planta a formar fitolexinas. Essas fitolexinas iriam induzir, essas fitolexinas faziam com que a planta se defendesse melhor contra as doenças. E o Relief é uma dessas substâncias que já vem pronta. Então a planta não gasta energia para estar se defendendo, então proporcionando aí um gasto energético menor. Também foi aplicado o Mover, que é um produto à base de boro, zinco. Então o boro, principalmente, aí, ele é um facilitador, vai fazer com que a planta consiga escoar, vamos dizer assim, fazer com que ela exporte o floema, a glicose dela mais rapidamente. Então, fazendo assim com que ela encha melhor esses grãos. O zinco aí, ele atua principalmente na formação de vasos condutores, fazendo aí a formação para condução, né? E também tem uma base aí nitrada de nitrogênio com uma porcentagem de molibdênio. Lembrando aí que o nitrogênio, quando a planta absorve, ela absorve a maior parte na forma de nitrato e nessa transformação ela tem que transformar em amônio para poder estar utilizando. E quem faz essa transformação é o molibdênio. Por isso da utilização do Mover. E como ele tem essa qualidade de acelerar o floema, ele é indicado principalmente para aplicação no enchimento de grão, início do enchimento de grãos. Então pode ser aplicado em 2 litros por hectare e o Relief 1 litro. Lembrando que o Relief, a aplicação dele é feita preventivamente associado a um fungicida. Então não é um produto para ser utilizado isoladamente, mas ele vem aí para suprir essa necessidade que a gente tem no campo aí. A gente vê muito que o ídio aí esse ano estava muito difícil de controlar, até com produtos aí que a gente conhece que são muito eficientes. Então as doenças aí vão evoluindo, né?
Gabriel Freitag, meu colega Matheus Wackenbach, Luiz Antônio e também temos um integrante que está ajudando a organização, Maurício Borer Ortiz. Vamos explicar o tratamento então. Manejo técnico de trigo. 3 principais aplicações para definir rendimento. Primeira, inicial, semeadura. Tu define stand de planta. Segunda aplicação, perfilhamento, 3 folhas. Tu diferencia meristema. Tu pega um perfilho e tu converte ele em espiga. Quarta aplicação, elongação, aonde tu mantém essa espiga viável. Então, número de plantas por metro linear, número de espigas por metro linear e manutenção de espigas e desenvolvimento de espiguetas por espiga. Esse seria o manejo técnico. E o que a gente fez? Pegou uma dessas aplicações e colocou direto na base no outro tratamento. Fez uma em cobertura. No terceiro tratamento a gente chama de drástico. Depois eu explico por quê. A gente pegou essas 2 aplicações e colocou direto na base e não fez nada em cobertura. Hoje a gente está trabalhando com a empresa parceira Biotrigo Genética, a maior empresa da América Latina em melhoramento genético de trigo, o portfólio mais completo que a gente tem, com as cultivares Tebil Ponteiro, Tebil Duque e Lennox. Agora eu vou passar a palavra para o Matheus, que ele vai falar um pouquinho sobre o Lennox. Se alguém de vocês já trabalhou com esse material, se conhece esse material, mas se não eu vou estar apresentando um pouquinho então. Tebil Lennox, atualmente o único material disponível excepcionalmente para pastejo, tanto para gado de corte quanto para gado leiteiro, pelo fato de ser um material de alta digestibilidade, alta palatabilidade. O gado prefere esse material comparado às outras culturas de inverno. Botando ele lado a lado, o gado vai preferir esse material. Um material de excelente sanidade, pelo fato de ser efetuado os cortes a cada 21, 25 dias nele. Esse material é um material que a doença dificilmente vai chegar nele. Um material de rebrote excepcional, responsivo às aplicações de nitrogênio, com uma proteína bruta girando em torno de 28 a 30%. Um material excelente para o manejo de piqueteamento no gado de corte e gado de leite. Trazendo um pouquinho então para o nosso trabalho lá. Nos tratamentos foi efetuado o primeiro corte 25 dias após a germinação dele, com uma média de massa verde de 7 toneladas por hectare. O segundo corte foi efetuado 21 dias após o primeiro corte, com uma média de massa verde de 11 toneladas por hectare. E tivemos dentre essas parcelas também uma parcela pousio, que seria o que? Um trigo que não foi piqueteado, não foi manejado, apenas para disponibilizar matéria massa verde, massa seca para o solo. Onde foi efetuado um corte 69 dias após a sua germinação, com uma média de massa verde de 13 toneladas por hectare, não diferenciando significativamente do segundo corte. Entre os tratamentos também não obteve-se diferenciação entre as aplicações incorporado a lanço ou a lanço nas aplicações de ureia, sendo assim um material muito interessante para ser trabalhado, talvez num futuro aí, num estudo futuro, ser pesquisado mais aprofundadamente, pelo fato de diminuir o manejo de tráfego de máquinas na lavoura, evitando uma prévia compactação do solo num pós-plantio, numa pós-semeadura, antes do primeiro piqueteamento. Desta forma, então, apresentado o material, passo a palavra agora para o meu colega Luiz. Trigo Tebil Duque, então é um filho de Toruque, também muito conhecido no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro, também no portfólio Biotrigo. Ele é um trigo precoce, branqueador, muito utilizado para o melhoramento de farinha para a produção de pães. Ele tem ótimo desenvolvimento radicular, tem ótima sanidade, bom desenvolvimento, sendo muito produtivo e altamente resistente à seca. Por isso a gente escolheu esse material para o nosso experimento. Focando no nosso trabalho, questão de perfilhos e número de espigas por planta. No início essa cultivar sofreu bastante na questão de salinidade na base, no tratamento que foi colocado totalmente
a ureia na base, ele sofreu com a germinação, mas como ele é um trigo precoce, necessita bastante N em pouca quantidade de tempo. Sendo assim, ele teve o melhor aproveitamento dessa ureia em curto período de tempo. Consequentemente, então, ele conseguiu sanar essa falta de plantas e perfilhos, não diferenciando os demais cultivares. A gente pode ver visualmente, aquele bloco ali é aquele que utilizou totalmente na base, a gente não consegue ver visualmente, tanto visualmente quanto em número de plantas e perfilhos. Passa a palavra agora para o colega Gabriel. Pessoal, vou passar bem rapidinho aqui. Teve o ponteiro e a conclusão do trabalho. Teve o ponteiro, hoje ele é um material de ciclo médio tardio. Por que ponteiro? Abertura de semeadura. É um material que tu consegue posicionar no início de janela de trigo. Ele tem um período reprodutivo igual aos demais cultivares. Ele não vai atrasar soja. Tu só consegue colocar ele antes das outras cultivares. Excelente sanidade foliar. Oídio, tu vai ver muito pouco nele. E a raiz dele também excelente. Consegue posicionar ele desde baixa até alta fertilidade. Ele te responde muito bem, te entrega conforme o teu investimento. Hoje, teve o ponteiro, é o material mais semeado no Brasil. Justamente essa associação. Sanidade foliar atrelado à alta produtividade, resposta produtiva ao teu investimento. Vamos falar um pouquinho agora dele sobre os nossos tratamentos. Também, conforme a bibliografia fala e o Luiz apresentou, conforme tu aumenta o ponto de sal na base, tu tem redução de stand de planta, tu inviabiliza a germinação de semente. Isso é um resultado ruim que a gente consegue apresentar. Porém, conversão, mesmo sendo material tardio, conversão entre número de perfilhos e espigas, ele conseguiu compensar. Então a gente teve um número maior de perfilhos e espigas por planta. Ali tem nosso tratamento 1, tratamento 2 e tratamento 3. Até visualmente a gente consegue enxergar que não teve diferença. Pensando nisso, se torna um resultado bom. Por quê? A gente diminuiu o tráfego de maquinário, reduziu principalmente a questão de chuva. A ureia hoje é altamente dependente de chuva. Tu necessita de chuva até mesmo. Se tu fizer a aplicação e tiver previsão de chuva posterior, mesmo assim tu perdeu por volatilização. Então tu pegar um material precoce, que tem um ciclo reprodutivo ali, eu digo de perfilhamento a dupla anel, de um mês, tu precisa de 2 chuvas pontuais. O que seriam essas 2 chuvas pontuais? Uma no início e uma no final desse mês. Então é muito difícil ocorrer isso. Tu errando uma dessas aplicações, ela não vai te entregar da forma que ela deveria. Tu conseguindo aumentar a carga de nitrogênio na base, em vez dessas 2 chuvas pontuais, tu precisa de uma, porque ela já tem uma resposta melhor. Então hoje a gente consegue concluir que essa ideia é promissora. Necessita de quê? Mais estudos. Por quê? Ureia é altamente dependente de ambiente. Então, para esse ano, nessa condição ambiental, nesse local, foi um resultado promissor. Bom dia a todos. Nós somos a Agronomia, nível 8 da Faculdade Ideal de Passo Fundo. Estamos aqui no nosso dia de campo para apresentar diversas respostas de nitrogênios na cultura do trigo. Nosso grupo é formado por mim, Maikele, meu colega Matheus, meu colega William, e temos parceria também com a UR Sementes, com o Maico, representante dela. Eu vou passar agora a palavra para o meu colega Matheus, que vai falar um pouquinho sobre como que foi conduzido o nosso experimento aqui no nosso dia de campo. Bom dia, pessoal. Bom, o nosso experimento foi conduzido da seguinte forma. Foi utilizado 250 kg de ureia, fracionado em diversas formas de aplicação. Na primeira foi usado só no NPK na base, na segunda 100% do total, na segunda 2 aplicações no perfilhamento e no alongamento, e na terceira no perfilhamento, alongamento e o início do espigamento. Foi feita uma aplicação apenas de fungicida. E agora o Maicon vai dar uma palavrinha também. Legal, Matheus. Bom, pessoal, bom dia a todos. Sejam bem-vindos aos channes da UR Sementes. Pessoal, se quiserem depois chegar um pouquinho mais embaixo, que se apertar, pode ficar bem à vontade. Tá? Podem chegar mais embaixo da barraca, a barraca está aqui para isso mesmo. Bom, pessoal, meu nome é Maicon Simeone, eu sou supervisor comercial da UR Sementes para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. É um prazer estar aqui falando para vocês. Me formei aqui na Ideal também, sou engenheiro agrônomo. Me formei em Getúlio aí há alguns anos, né? Nem tantos assim, não somos tão velhos.
E uma coisa que eu sempre falo para todos os grupos que passam por aqui, além de todo o conhecimento que vocês adquirem aqui no Didicão, pessoal, aproveite esse momento para fazer o network com as empresas. O ramo da agronomia é um ramo muito concorrido. A gente forma muitos profissionais em todos os semestres. Olha quantas faculdades a gente tem, desde Passo Fundo e até Erechim, no mínimo 7 faculdades de agronomia. Então aproveite esse momento, pessoal, para fazer um network com as empresas, se relacionarem, que hoje isso também é muito importante para a gente atingir o mercado de trabalho e atingir o nosso objetivo, que é trabalhar como agrônomos aí no campo, certo? Bom, pessoal, a OEC Sementes é uma empresa de mais de 30 anos de mercado na cultura do trigo, uma empresa que foca exclusivamente nessa cultura, tá? É 100% melhoramento genético focado para trigo, desde lá do cruzamento, do F1, toda a parte de segregação, até a planta final, até a nossa cultivar aqui. A gente está trabalhando em todo o nível do Brasil, desde a metade sul até o Cerrado Brasileiro. Hoje a empresa trabalha muito forte também em Uruguai, Paraguai, Bolívia, Argentina, Europa e América do Norte. Tá? A empresa, pessoal, para vocês terem uma ideia de trigo, tá? A empresa foca alguns pilares, né? O principal pilar da OEC Sementes é a sanidade dos materiais, tá? A gente foca muito forte nisso para trazer maior rentabilidade para vocês. Outro ponto que a gente foca muito também é tipo de planta. A gente tem cultivares aqui no campo para mostrar para vocês com uma estrutura de colmo diferente, uma estrutura de maior resistência ao acamamento. Tá? Vocês, vindo aqui para a faculdade, vocês veem muitas lavouras de trigo acamado nas rodovias. Por quê? Porque não tem estrutura de colmo como tem essas cultivares que a gente está entregando para vocês. Outro ponto bem importante é rendimento. Hoje a gente está entregando muito rendimento aos nossos cultivares, falando aqui principalmente dessas novas que estão chegando no mercado. Então cultivares de realmente alto potencial de rendimento. E além de tudo isso, pessoal, a gente entrega qualidade industrial, certo? Por quê? Porque o trigo hoje nós temos o nosso melhorista, ele avalia a sanidade, avalia tipo de planta e avalia rendimento, que é o que vai pagar a conta para vocês, para o produtor lá no final. Agora eu pergunto para vocês, a hora que vocês chegarem lá na padaria para comprar um pão com miolo escuro, miolo preto, vocês vão comprar o pão? Não, não vão comprar. Vocês querem aquele pãozinho com miolo claro, craqueladinho por fora, douradinho, que é a nossa cultura, pessoal. Então o trigo, além de nós fazermos todas as avaliações de melhoramento a campo, a gente também tem que trabalhar muito forte essa parte de qualidade, de moinho, de indústria. Então é uma cultura que também é mais técnica. Hoje, como é que a gente trabalha soja? Como é que o melhorista trabalha soja? Melhora a arquitetura de planta, melhora a sanidade e melhora o rendimento. No momento que colheu, botou em cima do caminhão, tudo é soja, tá? E o trigo é diferente. O trigo a gente também tem que olhar para esse ponto de qualidade, é muito importante. Tanto que nós temos o Feroz, por exemplo, que é um trigo melhorador forte, é um material que entra na mescla. Esse ano, por exemplo, que é um ano que vai apertar mais chuva na colheita, esse, para resumir, vai ser o remédio dentro das nossas cultivares, dentro da farinha. Nós pegamos, por exemplo, o Guardião, um trigo tipo pão, que hoje é a grande fatia dentro da indústria. Então a OEC, pessoal, trabalha muito focada para trazer isso para vocês, para trazer rentabilidade pensando no produtor, mas também trazer qualidade industrial pensando lá na indústria. Outro ponto importante também, pessoal, pH. Ainda hoje, na hora da entrega lá na indústria, no comércio, é o principal ponto de classificação dos nossos produtos. Então a OEC também trabalha muito forte para a questão de tolerância a pH, chuva na colheita, germinação na espiga, debulha, para quê? Para rentabilizar mais o produtor. Tanto que hoje aqui a gente tem só materiais de lançamentos. Sena, Feroz e Guardião são materiais que vão chegar de primeiro ano, o ano que vem, para vocês manejarem nas áreas de vocês, nos pais de vocês, nos produtores que vocês atendem, para entregar maior resistência às doenças, maior resistência ao acamamento e também um potencial de rendimento muito interessante. Certo, pessoal? Aqui a gente também tem o Absoluto, que é um produto relativamente novo. Bom dia, pessoal. Meu nome é Maicon, sou representante comercial da empresa Ceres Agricultura de Passo Fundo. Para vocês entenderem um pouco da empresa, a empresa foi formada em 2011, no estado do Paraná. Ela tem a filial em Xanxerê, Campos Novos e há 3 anos agora em Passo Fundo. Tem mais 2 escritórios, um em Santa Rosa e outro em Bagé, para atender todo o estado do Rio Grande do Sul. A empresa tem o foco em agricultura de precisão com análise georreferenciada. A empresa trabalha também com parceira do laboratório IBRA, que é o Instituto Brasileiro de Análise e Pesquisa. Vocês têm uma ideia da confiabilidade do laboratório, a CESB manda as análises fazer lá. E um pouco do nosso trabalho é o contrato após o contrato do produtor.
nós vamos lá com o equipamento que é esse aqui, feito o perímetro da área, formação do mapa. Após a formação do mapa é feito os grids. Os grids podem variar de 1 a 3 hectares, dependendo o estado da lavoura do produtor. Dentro desse grid é feito 15 subamostras de 0 a 20 com a broca 3/8. Por que fazer com essa broca? Por causa da assertividade e mais qualidade. Após isso, daí é identificadas as amostras, levado ao laboratório. Quando retornadas, formação de mapas e entrega técnica ao produtor. A empresa também conta com 12 caminhões de taxa variável para fazer a correção e 21 quadriciclos igual esse aqui para fazer a coleta do solo. Um pouco dos exemplos de trabalhos que a empresa faz também. Taxa de DVI comparativa com produtividade, taxa de DVI com compactação, que o equipamento é esse aqui, penetrômetro, taxa de DVI mais semeadura taxa variável e leitura de colheita, e lá o exemplo de taxa de DVI comparado com a fertilidade. Um dos porquê fazer análise georreferenciada e aplicação taxa variável é principalmente a diversidade de tipos de solo que nós temos na mesma lavoura. Um exemplo do mapa, a questão da mancha vermelha é onde que precisa mais nutrientes para fazer a correção e a mancha verde menos. Então, se nós fazer a aplicação taxa fixa, vamos supor de 2.000 kg de calcário na lavoura, onde vai precisar de 3 não vai ser suficiente, e aonde precisaria de 1.000 está extrapolando os números. Então, isso não é inteligente na aplicação da agricultura, ainda mais considerando hoje os valores que estão os insumos. E desta forma, além de reduzir gastos e assertividade maior, o seu lucro será consideradamente maior devido a isso. Acho que seria mais ou menos isso, pessoal. Alguma pergunta? Então, bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos apresentar para vocês um pouquinho dos serviços prestados pelo Laboratório de Solos e Hospital Veterinário São Francisco, da Faculdade Ideal. Então, enquanto Laboratório de Solos, o nosso laboratório ele está em pleno funcionamento já há 6 anos. E agora, no final do mês de dezembro, nós fechamos o 3º ano de selo de qualidade da Rolas. Para quem não sabe o que isso significa, a Rolas é a rede oficial de laboratórios de solos do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. É essa rede que nos dá credibilidade em termos de qualidade das nossas análises de solo, tá? Então, quais são os serviços que o Laboratório de Solos ele oferece? Nós realizamos a análise química de solo e física de solo. A análise química, ela é dividida em química básica e química completa. A análise química básica, ela apresenta ou ela contempla o teor dos principais macronutrientes que as plantas necessitam em maior quantidade para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento. E a análise química completa contempla os macronutrientes e também os micronutrientes. Os principais micronutrientes, né, que a gente avalia é zinco, cobre, manganês, boro e enxofre. E quando a gente fala de análise física do solo, nós estamos nos referindo às análises granulométricas, à estrutura do solo. Então o laudo ele vai apresentar o percentual de argila, de silt e de areia que aquela amostra de solo contempla. Então o Laboratório de Solos tem uma política, assim como o Hospital Veterinário, onde todos os nossos alunos têm desconto de 15% em todos os serviços que são prestados. Se vocês não conhecem o Laboratório de Solos, nós convidamos vocês a conhecer. A nossa estrutura fica junto com o Hospital Veterinário, que é lá naquele prédio, aqui no Campus 3. E agora as profs vão apresentar para vocês um pouquinho sobre os serviços prestados pelo Hospital Veterinário. Bom dia, pessoal. Eu sou a prof. Lisandra e eu sou responsável pela parte de laboratórios que a gente tem dentro do hospital. Hoje o serviço que a gente consegue oferecer para algumas empresas e para alguns produtores também é a análise de leito.
Então, dentro dessa análise, a gente consegue quantificar o número de células somáticas que o leite tem, que é o indicativo para mim dizer se tem mastite ou não nesse animal. Outra coisa que a gente consegue fazer também é a composição do leite, que isso diz respeito à qualidade, quanto de proteína tem, quanto de gordura tem, densidade, pH, água. São parâmetros bem importantes para a leitaria aceitar ou não esse alimento que vem ali da propriedade. Também conseguimos trabalhar com cultura e antibiograma. Então, se eu estou com problema de mastite e eu quero saber qual é o organismo que está causando essa mastite, qual é a bactéria, a gente faz a identificação da bactéria e a gente também consegue saber qual medicamento, qual antibiótico essa bactéria é resistente ou suscetível com análise, né? Então isso é bem importante para algumas empresas que trabalham com assistência técnica, né? Ou com recebimento de leite, e também para produtores, né, que tem ali dentro da sua propriedade esse leite e ele precisa saber qual é a qualidade e qual é a composição desse leite. Tá? Prof. Jéssica. Bom dia, pessoal, eu sou a Prof. Jéssica. Eu vou falar bem brevemente para vocês sobre o hospital veterinário. Tá? Então, não sei se todo mundo já conhece o hospital. Quem não conhece, eu estou convidando, né, a conhecer a nossa estrutura. O hospital ele tem funcionamento, pessoal, de 24 horas. Então, todos os dias da semana, sábado, domingo, feriado, o hospital funciona. E a gente presta todo o serviço, né, para a comunidade. Cirurgias em geral, cirurgias de emergência, cirurgias eletivas como castração de macho, de fêmea, atendimento de urgência, internação. E todos os alunos também, eles têm 15% de desconto em todos os serviços. Então a gente realiza também toda a parte de exames, né? Ultrassom, raio-x, toda a parte de exames laboratoriais. E vocês têm então 15% de desconto em todos os serviços. Pessoal, uma palavrinha para vocês, o seguinte, vocês viram que elas falaram de produtos, de serviços que são oferecidos no hospital e no laboratório. Mas há de se convir que a gente vende, na verdade, comercializa ali, saúde, sobrevida, produtividade, dinheiro. Essa é a proposta do hospital e do laboratório. É uma produtividade maior, é uma qualidade melhor no leite, é uma vida mais longa para um animal que vocês têm de estimação ou de produção. É isso que nós temos condições e hoje com alta tecnologia, com profissionais qualificados, para que vocês tenham o que vocês precisarem aqui. E logo ali vamos ter o exame de mormo e anemia, que também vai ser um diferencial, na verdade, porque tem muitos cavalos, tem muito na nossa região, então nós vamos poder oferecer isso também. Mas o que a gente trata é da qualidade de vida. O Outubro Rosa, para os animais que precisam de fazer um cuidado preventivo, as fêmeas, é importante e vai ter outros exames preventivos para que tenha qualidade, saúde, sobrevida e produtividade e lucratividade para as propriedades de vocês. Tá bem? Alguma pergunta? Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo, sou colega de vocês, eu sou engenheiro agrônomo, trabalho na Jacto, na parte de tecnologia de aplicação. Sou responsável pelos 2 estados, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e a minha área de trabalho é parte de bicos, tá? Então, eu trouxe aqui para mostrar para vocês alguns modelos de bicos da Jacto, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem aí durante a explicação ou pós-explicação, aí pode me chamar aí que a gente vai tentar esclarecer as dúvidas, tá bem? Bom, pessoal, eu vou começar aqui com a parte de bicos com indução de ar, tá? Eu tenho aqui, coloquei no simulador aqui 3 modelos, tá? Bicos que são mais indicados aqui para aplicação de herbicidas, né? Para a gente não ter problemas com deriva, tá? Bom, pessoal, aqui eu tenho um bico JAP, que é um bico com indução de ar, tá? É bico que produz gotas médias. Aqui eu tenho o bico AVI, que também é bico com indução de ar, produz gota grossa. E aqui eu tenho um dos bicos homologados para produtos hormonais, 2,4-D, de camba, tá? Que é um bico TTI.
produz gota ultra grossa e extremamente grossa. Tá? Então depois, se vocês chegarem mais perto aqui, vocês vão poder analisar, ver bem certinho a diferença, tá bem? Eu vou fechar eles aqui e vou botar um pouco mais de pressão para vocês ver como é que eles se comportam. Olha só, aqui no caso tá com 45 PSI, tá? Então o bico ele foi desenvolvido para trabalhar dentro de uma pressão de trabalho para formar determinado tamanho de gota. A partir do momento que a gente vai aumentando a gota, aumentando a pressão, ó, ele vai afinando a gota, tá? Então se ele estiver trabalhando com uma gota média, possivelmente ele vai ir para uma gota fina e automaticamente vai aumentar um pouco da questão deriva, tá? Vocês estão vendo aí como é que está se perdendo um pouco de gotas, tá? Agora se bico com gota grossa, tá? Vou fazer a mesma coisa, vou aumentar um pouco da pressão aqui e também, ó, ele já vai, a gente vai perdendo um pouquinho de gotas, né, pela questão deriva aí, tá? E aqui eu vou usar esse aqui também, que é um bico homologado para produtos hormonais, que é o JMD. Produz gota ultra grossa e extremamente grossa, olha só. Então, ó, eu vou aumentar a pressão aqui, ó, pode ver que praticamente a gente não tem gotas deriváveis, né? Olha só, tá praticamente 150 PSI aí. Dá para considerar 10 bar de pressão. Agora, se eu botar bico com gota média, 10 bar, olha só. Vou botar esse aqui com gota grossa, 10 bar. Então, esses dois bicos, JMD e TTI, são bicos homologados para produtos hormonais, tá? Diferença básica entre eles, ângulo de abertura do leque, tá? Nesse caso a gente tem 130 graus, 110 graus. 130 graus tu pode trabalhar com a barra um pouco mais próximo da cultura, tá? No caso 110, no caso do TTI, tu tem que respeitar um pouco a altura para o cruzamento dos leques, tá? Outra situação que eu tenho aqui, pessoal, é bico J3D, tá? É um bico com inclinação do leque de 37 graus e meio, onde a orientação é montar um para frente e um para trás, para que a gente tenha uma melhor deposição de gotas, tá? Então, se a gente pensar agora aqui, ó, tá começando a chover, tu tá com guarda-chuva. Se a gota vem toda num sentido só, praticamente o guarda-chuva te protege. Agora, a partir do momento que começa a vir de todo lado, de frente, de trás, do lado direito e esquerdo, acaba te molhando, né? Então esse aqui mais ou menos seria alguma justificativa ali, para tentar explicar esse bico melhor, tá? Eu botei aqui o JTT, tá? Que é um bico que tem inclinação do leque de 15 graus, para vocês darem uma olhadinha depois na diferença, tá? Tem também bico cone, tá? Eu botei aqui 3 situações de bico cone, onde tem cone vazio, cone cheio e um bico cone com indução de ar, tá? Para vocês verem o tamanho de gota, a diferença que dá. Gota muito fina, gota ultra grossa, tá? Cone vazio, então tem a parte central do cone que não tem gotas, tá? Isento de gotas. E o cone cheio que tem gota em toda a parte da formação do cone, tá? Aqui tem um bico leque com indução de ar, tá? Esse bico aqui, eu tenho ele com indução de ar e tem também aqui esse mesmo bico, porém sem indução, tá? Vejam a diferença. Mesma pressão de trabalho, tá? Cara, aqui tá 45 PSI. Claro, tu tem que dimensionar de acordo com a realidade da tua lavoura, né? Quantos litros por hectare você vai aplicar, espaçamento, velocidade, bem certinho, tá?
Pessoal, esse bico aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Olha só. Vocês estão vendo aqui? Esses bicos aqui são de monstruário, então estou usando eles direto, né? Se ele tem, um exemplo, a vazão dele é 1 litro por minuto, em cada orifício dele vai sair 500 ml, tá? O que acontece? Olha só, a partir do momento ali que tu tiver uma saída obstruída, olha o que acontece ali, tu não vai mais ter aquela vazão de 1 litro por minuto. Talvez aqui tu tá tendo 750, ou tu pode talvez transformar até em 500, né, ml, tá? Olha só, por acaso deu, ó, esse bico aqui, ó, sujeira. Exatamente, daí tu pensa como é que fica a tua cobertura, tua proteção da tua planta lá, o controle de insetos.